Bora? Bora. Pô, agora, tipo, não dá pra errar, né? Tu tá vivo na Twitch? Agora estamos ao vivo, sem erro agora, não tem? É isso aí, galera. Estamos aqui com a Rock'n'Cast episódio 3. E hoje a gente tem aqui conosco a banda Violeta de Milena Gimenez e Guilherme Cosbor. Tudo Oi, bem, oi. Violeta? Obrigado pelo convite. Tudo bem? Agradecemos. Tudo certo? Eu gosto de começar nossa conversa sempre fazendo uma perguntinha a respeito de vocês, pra dar uma orientada na turma. Então, o que eu preparei aqui pra vocês é o seguinte: a banda Violeta. Esse nome surgiu da vontade de fazer um duo de voz com viola? Acho que a princípio sim. Era por aí? Era- Eu sabia que era alguma Olha aí. coisa. Não, O Guilherme tá chutando, ele acerta. não. Por que o do Não. Porque o do nome. Posso falar? Vai, vamos lá. Ah, não era isso que você falou? Não, ele tá Ah, zoando. fui Mas ele enganado. entrou na zoeira do Guilherme. Fui enganado. Então, quando a gente começou a pensar num projeto de duo, foi o que começou ao invés de banda, né? Começou pra ser voz e violão, não voz e viola. Mas a gente queria um nome que fosse fácil em português e que remetesse a um nome feminino. Quando a gente começou o duo, a gente começou a usar MG. Todo mundo achava que era Milena e Guilherme, porque meu nome é Milena Gimenez. Então a gente usava MG duo. Então, aí a galera, Milena e Gimenez também aconteceu. E quando a gente começou a pensar em outro nome, outras possibilidades de nome, e também quando a gente quis pensar em fazer uma banda com repertório feminino, tocando músicas de mulheres, a gente queria um nome que fosse fácil, que representasse o feminino. Que tivesse referência. Exatamente. E tinha que ser um nome em português. Porque o inglês, assim, acaba sendo uma barreira na hora de você falar, por exemplo, no microfone, apresentar para as pessoas, não necessariamente as pessoas entendam, sabe? Então a gente queria uma coisa que fosse fácil. Bom, gente, pra quem é marinheiro de primeira viagem aqui na Rock'n'Cast, Ou de terceira ou viagem, de terceira, né? Que é o pô, quem é terceiro de vídeo. terceira, é vocês que a gente quer. A ideia do nosso programa, a ideia do nosso projeto é a gente conseguir vir aqui conversar, debater sobre o que está acontecendo no cenário da música aqui de Curitiba. E até de fora, quem a gente conseguir conversar com pessoas de fora, só agrega, né? E com essa conversa, conseguir quebrar alguns tabus, entender o que está de errado, o que está dando certo, né? Aonde que a gente está errando como músico, aonde a gente está acertando, até onde que os bares são um problema para os músicos, ou o músico ainda continua sendo o problema dele mesmo, né? E com essa conversa, chegar a algumas ações que a gente consiga depois sair só do campo do debate e fazer a coisa acontecer mesmo, ter presença, principalmente depois que tudo liberar, né? E é isso. Então a gente não vai se prender muito aqui, apesar da primeira pergunta ser já do clichê, né? Porque eu fiz a piadinha, nem todos pegaram, né, Clarence? Mas a gente não vai ficar muito no clichê de qual que é a referência de vocês, nome da banda, porque não é esse o intuito mesmo, né? Com certeza vocês já vão estar sendo apresentados por nós do programa aqui e fica muito fácil depois das pessoas ir lá e procurarem quem é a Violeta. Sim. E o que faz e tudo mais. É lógico que uma pergunta ou outra vai acabar tendo esse link, né? Clichê. E pergunta. Exatamente. Mas Vamos evitar. uma coisa que eu gosto muito da Violeta pelas pesquisas que eu fiz, e eu já vou trazer primeiro, já de bate-pronto esse tema, é pandemia, galera. Eu acho que a Violeta é um dos melhores projetos que eu vi da música independente de Curitiba. Foram que mais fizeram coisas sem apoio, sem ter da onde vir com aquilo mais profissional, mais pronto. Profissional vocês foram muito, mas eu digo pronto no sentido de grana mesmo, os caras já metendo grana, a patrocínio e tal, né? E vocês conseguiram fazer umas paradas top pra caramba, cara. Como que foi isso? Como que pra vocês a dificuldade de conseguir entrar nesse meio, mexer com a Twitch, né, Cosbor? Aproveitando já nessa pergunta, completando, essa entrada foi uma entrada que vocês foram porque está acontecendo e temos que ir, somos obrigados, ou é uma coisa que, quem sabe, chega um momento, só completando aquele... Ali era a única saída para continuar, né? A internet foi o que fez muita coisa continuar, né? Uma música
A arte em si, a internet foi o único meio de a gente conseguir continuar trabalhando, criando coisas, né? Então, pra gente era a única saída. Ou era fazer isso, ou era não fazer nada, né? Deixar Ou ir pra outro trabalho. Porque vocês estavam fazendo mais o que antes? A gente tava com uma agenda muito legal de apresentações na cidade. Bares, pubs e... Pátio casas de gastronômico, evento fechado. De música ao vivo, né? Basicamente de música ao vivo nos lugares. Mais com o Du. Mais com o Du. A gente tava começando a entrar com a banda Violeta em alguns bares, assim, fazer alguns shows. Tinha agenda marcada, bastante gente marcada para segundo semestre. Pois é, eu vi a agenda de vocês, estava sempre... Tava bem legal, tava bem legal. Tava top, né? Que vocês chegaram pra São Paulo, fazer o rolê lá. Sim. Em janeiro, a gente tava com agenda até agosto, mais ou menos. Olha só. Isso em janeiro de 2020. A gente Março, pô. a gente voltando de São Paulo, quando a gente foi pra lá, já tava a galera já começando a ver o pessoal com máscara. Então a gente já tava, opa, tá chegando, né? Tava na Itália ainda, coisa estourando, assim. E aí em março ali, aí caiu por terra. Questão de uma semana, né? Chegou, travou tudo, nossa agenda caiu, a gente tinha show no final de semana, assim, já cancelou tudo. Então não teve um tempo de se preparar para nada, assim. A gente tava tocando, de repente travou tudo e a gente começou a... As casas comunicando vocês, ó, galera, já era. E muita gente nem comunicou, assim. Porque Ficou no entendimento geral, assim. Estão vendo já que tá acontecendo. Nem o feedback Não vai vai rolar, rolar. não vai rolar. nem teve. Então, Inclusive, se eu não me engano, o decreto saiu no dia 16 de março, ou muito perto disso. E a nossa primeira live foi no dia 20, pegando um gancho do que você falou. Eventualmente, a gente fazia live do nosso show. A gente ligava nossa câmera no Instagram e transmitia o nosso show pro pessoal que estava em casa, antes da pandemia. Porque nós temos família, etc. E nem sempre a galera quer ficar saindo, indo em bar, essas coisas. Então, a gente acabava transmitindo o show. Pro Instagram é uma coisa muito simples. Do celular, nada demais, só pra galera de casa assistir, ou gente de fora, que a gente tem família fora, parente fora, etc. Então, no dia 20 já foi a nossa primeira apresentação. Uma live que foi através de um bar. Então, no começo da pandemia, qual foi a nossa jogada? A gente não fez lives com a Violeta, pela Violeta, digamos assim. A gente começou a fazer parceria com os bares os quais a gente já tocava e entrava pelo perfil deles no Instagram. Como se a galera tivesse a experiência do bar. A galera deu um tempo, né, até o pessoal pedir delivery, mas aí podia ter a experiência da música que tinha no bar. Então a gente entrava pelo perfil dos bares e se apresentava pro pessoal de casa, pra galera do Instagram do bar. Essa foi o nosso primeiro passo. Isso partiu e o de nosso vocês ou dos diferencial. bares? Partiu da gente. Vocês que deram essa ideia. Inclusive, eu ouso dizer que nós somos um dos pioneiros aqui em Curitiba, tá? E assim, logo em seguida, os próprios bares começaram a copiar a nossa ideia de fazer no deles com outras pessoas. E a gente achou isso o máximo, porque tava dando certo. Sim. E chegou a ter bar que pagou cachê. Não na íntegra, não o cachê integral, vou falar aqui. Mas a galera, no começo, tava pagando, inclusive, cachê pros músicos. Ajudando financeiramente. Tá, mas daí vocês fizeram lives que vocês não ganharam nem cachê? E aí chegou um momento que pros bares estava tão ruim e a gente começou a fazer o que todo mundo também fez, que era o famoso chapéu virtual. Ah, tá. Que não gente, como que a gente vivia sem Pix? Eu não faço ideia, mas não tinha Pix. E aí a gente deixava a conta, tipo, embaixo, 3, assim. 4 contas, assim, né? Pois é, o Pra Pix ter não várias tava opções. acontecendo O Bradesco, a no Caixa, início, né? Não tinha. Tinha. Não. Qualquer banco que a pessoa tivesse pra não pagar PicPay. taxa. Rezava a pro pessoa cara pensa- ter no Nubank PicPay. do PicPay. Não, pois é. E aí a ideia era deixar várias opções ali. Mas não tinha porque era uma situação nova pra todo mundo, né? Então... E os bares devem ter perdido muito também. Principalmente que eu imagino que vocês estão falando de casas que são mais... que são menores, né? Que são casas mais de comida. Que tem aquele voz e violão. Barzinho, né? Sim. Tiveram grandes casas de bares. shows. Tiveram bares que fizeram, daí grandes lives com bandas maiores e tal. Uma das primeiras lives que a gente fez foi com o Sebas, que é um bar já que comporta bandas grandes ali e tudo mais. Mas era nesse esquema, assim, eles não tinham também como subsidiar cachê e tudo mais. E a gente disponibilizava as contas, lá falava, quem quiser doar, pedir uma música aí
Sim. fazer a contribuição. Fazer uma contribuição voluntária, que a gente No chamava. início, aconteceu. Eu acho Isso. que a contribuição espontânea foi muito raro, assim. Pra falar bem a verdade, foram mais, assim, pessoas muito próximas, família e amigos. Que muito acompanhava o próximos. nosso som também. Que Ou já seja, acompanhava. foi um puta chute na canela essa pandemia. Vocês estavam Sim. vocês estavam correndo. Investindo, inclusive. Então a gente tá investindo em equipamento, fazendo investimento para melhorar o som, Sim. para melhorar a estética do nosso trabalho, né? Fazer uma coisa legal. E Vocês aí- caíram do 100 para 20%. Pra No começo pra zero. Foi zero, assim. Cara, que não- foda, né? Não Chegou tinha o a que fazer. zero. Você comentou essa questão da estética e pelo pouco que eu percebi, eu vi que a banda tem uma estética legal, se preocupa com isso, né? O formato dos dois. E aí, como você falou, pô, a gente tava com uma agenda fechada. Aí chegou a live. Como é do zero, porque pensar na estética de volta, como que vai ser Começa do a proposta, aí Sim. rolou esse tiro na perna aí, Pix não existia, tudo no improviso. Depois que vocês foram, fizeram algumas lives com casas, com os bares, aí que vocês falaram, vamos fazer por conta? Ou vocês já na segunda já falaram, vamos fazer por conta, porque é esse o canal? Não, demorou. A gente ficou um bom tempo, assim, fazendo essas lives. Acho que Em deu. outros bares, fazendo a parceria, Sim. pra depois falar, agora a gente vai fazer por... A gente tentou com todos os parceiros que a gente teve Todos tocando mesmo. durante esse período que antecedia, né, a pandemia. Inclusive de fora. A Sim. gente tocou com um bar que a gente nunca nem tinha tocado, que é da mesma rede que a gente tocava e que nem era de Curitiba. Foi acho que em Joinville também a gente fez, no bar de E Joinville. vocês acham que eventualmente isso vai ajudar quando voltar tudo tá Eu acho que vai continuar. normal? Vocês não acham que quando voltar ao normal, pela iniciativa que vocês tiveram, o contato que vocês tiveram com esse povo todo, Eu acho que vocês vão estar meio que no top list ali de início de contratações ali e tal? Esperamos isso. não sei se A no top esperança era um list, pouco mas- essa, era manter. A gente tinha várias questões ali, né? Financeira, mas a gente também queria ter visibilidade. Então, o que a gente pode fazer? Se a galera não pode pagar, Não a pode gente sumir, né? Entendi, a gente tinha que estar aparecendo. Para justamente se manter aos olhos tanto do contratante como do público. E sempre a gente tentava puxar seguidores, né? Então, galera, segue a nossa página lá no Instagram, no Facebook, vai seguindo a gente para ter mais esse movimento. Exato. Então, e não foi fácil, assim. Foi arriscando muita coisa. Mas foi legal. E foi, Foi bem legal, isso, foi começar divertido. do zero. E antes Reaprender. mesmo da pandemia, vocês já estavam entrando ao vivo ou não? Em lives, É. assim, É. você diz. Era só essas lives, É, assim, tipo, pega o celular, eventualmente. a Milena deixava o celular ali e tocava. Assim, a gente sem não se- produção, sem nada. a gente não tinha preocupação de Com qualidade som. sonora, de... Visual. Era né? mais uma coisa de apoio ali, É, né? só pra galera, de início. tipo, Só tá no pai e Instagram, mãe, eu não né? vou assistir aparecer lá no vocês, mas eu quero Instagramzinho, ver. tá ao vivo. galera. Cara, e fora isso. essa é uma coisa que eu sempre fiquei curioso. Puta difícil pra caramba o que vocês estão fazendo de fazer som ao vivo no Instagram em live, cara. E é, Vocês é estão a fazendo plataforma isso mais sem difícil. nenhum tipo de programa por trás? Vocês estão fazendo isso na caruda? Então, Tipo, é a voz da Miss crua ali? É o instrumento cru saindo? Ou tá passando num OBS? Não, tá ele, fazendo- ele passa. Na verdade, assim, essas primeiras a gente fez ali do ano passado, de março até acho que quase o final do ano. até novembro, mais ou menos. A gente fazia uma mesa com uma saída digital ali e conectava no celular mesmo. E tudo isso a gente teve que reaprender do zero, começar Então, do zero. tipo, a gente não tinha tanto controle como se você pegar um OBS você tem hoje, né? De colocar logo, de papapá. Então a gente só tinha uma qualidade sonora melhor. Não estourava. Então a gente tinha um controle do áudio e só. E era isso. Até a gente tinha problema com foco. Então, por exemplo, o celular ficava Desfocando, Aham. né? desfocando, então era ruim. E tal, mas aí a gente conseguia só dar a qualidade do áudio, Pelo menos. cenário, e era o que a gente tinha na mão naquele momento. E vocês faziam isso da casa de vocês? Isso. A gente começou na casa. Os caras davam o login e senha do Sebas, do Instagram do Sebas pra No, vocês? no Facebook é mais fácil, porque ele só deixa você de administrador. Sim. Quando era no Instagram, realmente, a galera passava a senha e o login deles. Eles confiavam, porque a maioria já conhecia, gente. Pra vocês entrar online. pra entrar online. Teve bares que não quiseram. Ah, putz, os caras vão pegar e tal, né? Vão subir com alguma, né? Mas a vai maioria fazer? foi bem de boa, assim. Isso Mas que a gente pegou uma página, por exemplo, do Mercado Sal lá, que eles passaram senha tudo e eles têm uns 80 mil seguidores, mais ou menos.
E foi bem legal. E além dessas lives que a gente fez com os bares, teve um período que, quando a gente começou, que a gente tava vendo que não vamos ganhar dinheiro com isso. O que a gente fez? Vamos fazer live solidária, beneficente, coisas pra ajudar os outros nas instituições, porque pra isso o pessoal ajuda muito. Então, pelo menos, além da gente se manter trabalhando, em visibilidade a gente também ajuda alguma coisa, alguma causa. Então a gente foi atrás de instituição de bicho, de animal, do Instituto do Fígado, que foi onde minha mãe foi tratada. Então eu fui atrás deles pra fazer, através do perfil deles no Facebook, deixar a conta deles, que não tinha Pix, disponível pra quem quisesse doar. A gente fez leilão ao vivo, a mãe do Guilherme doou vários amigurumis, que são aqueles bichinhos de crochê, sabe? Ela doou pra gente fazer leilão ao vivo. Então, todo o dinheiro que a gente arrecadou foi doado pra instituição. Isso dá trabalho, gente? Imagina. Mas é divertido, porque a galera ficava brigando nos comentários. Nossa, assim, bro, sei lá, 71, 72, 73. Então, até o último segundo leilão, da live, assim. Muito engraçado. Foram ações bem legais, assim. Muito trabalho, mas... Tem que usar das estratégias, né? Porque... Teve dia que a gente fez 3 lives, assim. Então, por exemplo, Nossa. a gente começava às 19 num bar. Como a live do Instagram é 1 hora, não sei se mudou Não isso sei se ou não. mudou, eu acho que mudou. Mas lá no início era 1 hora caída. Caía, né? Então a gente fazia das 19 às 21, 20 e 15 ali a gente entrava em outra até 9 e 15 e aí já fazia a terceira até 10 e meia ali pra não atormentar muito os vizinhos. Mas a gente fazia 3 assim pra tentar movimentar. Eu posso alguma contar uma coisa? Eu até quase aprendi a tocar bateria pra poder tocar nas lives. Então o Gui me ensinou algumas músicas e a gente fez o Mas duo ficava band ótimo isso. Nossa, eu achei muito pra bom. tocar ao vocês vivo. faziam assim. E aí foi assim, eu só sei as mesmas músicas até hoje, não me aprimorei no instrumento. Desculpa. Vai lá, agora, mostra. Mas. Ai, que vergonha. Eu não Mas sei se eu desculpa. consegui tocar. Gente, é muito difícil. Ó, eu vou falar, é muito difícil tocar e cantar ao mesmo tempo. É muito difícil. Ainda mais bateria. Ainda mais eu que nunca tinha tocado. Gente, eu Uma não. coisa, cada mão faz uma coisa, cada pé faz uma coisa. Eu nunca toquei outro instrumento na vida, a não ser cantar. Então, pra mim, era muito difícil. Mas é onde eu queria chegar. Que a gente foi, assim... Foi uma caminhada até as lives profissionais, que é onde eu queria chegar. Que foi até alguma coisa que você falou na pergunta. Aham. E a gente começou com essas lives mais simples. Se preocupando com a questão estética, sim. Dentro de casa, mas se preocupando com a questão, né... Da onde a gente está, não parecer a cozinha da minha casa, sabe? Se preocupando um pouquinho com a questão E estética. vocês sempre tiveram essa preocupação com a de estética? luz, sim. Vocês nos bares já tinham todas as luzes Aham. ali, Sim. que ficava top. Olha lá no Instagram deles. Qual que é o Instagram de vocês? Violeta.música. Violeta.música. Vocês vão ver as fotos e vídeos mais antigos antes da pandemia. Ficava muito top, cara. Ficava então. lindo. A gente tentou manter esse padrão aí. Pelo menos nas lives, né? E manter o padrão, assim, sonoro ok, assim, pra que a galera não estourasse nada, né? E só que chegou no momento que a gente sentiu que precisava dar um up. Porque tinha muita live, muita concorrência, todo mundo fazendo live e ninguém aguentava mais. E ficou chato E live. ninguém queria mais, assim. Além disso. Porque já não tava funcionando, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma E coisa. assim, por exemplo, quando você vai assistir uma live, é do celular. Então a qualidade sonora ali e de imagem já não agrada tanto. Eu né? entro num outro problema de live. Que é o seguinte, aí já é com essas polêmicas. Cara, você pensa o seguinte, você tá em casa, certo? E se você for assistir a live, que não é porque é um amigo ou é alguém que você quer cooperar, que você quer ajudar, que nem a gente tá fazendo aqui, vamos ajudar a cena e tal. Cara, você quer ver rolê. Tipo, vou ver uma música gostosa porque a gente vai fazer uma janta, vai fazer um negócio aqui. Não é a melhor qualidade de música que você vai achar no YouTube, meu amigo. Você vai achar tudo ali. Entendeu? Então, pra quem tava fazendo live com cover, eu tava achando, cara, é um puta tiro no pé. Porque, a não ser que seja exatamente o que você falou, uma coisa solidária, ou algo que tá trazendo alguma coisa diferente, estamos vendo algo diferente, ou naquela ideia do início da pandemia de vamos ajudar os músicos, não sei o que, não sei o que, que era Durou óbvio que não ia durar. É quando é início, você tem um motivo Não há, mais, né? não há Exato. motivo, cara, pra eu vou me colocar, inclusive, Não, assistir. até porque as próprias bandas que a galera fazia o cover, tava fazendo live também, né? Sim! Aí, Então, tipo, pô, que- Lascou. vamos assistir que- o original ou vou Quando a assistir o- gente conversou aqui com a Mr. Exato. Kill, Exatamente. vejam lá a conversa com a Mr. Kill, a hashtag 1, eu falei uma parada. Que quando a gente vai assistir cover,
e a pessoa tá lá, uma professora que me disse isso uma vez, quando você tá cantando lá e você quer imitar o fulano, cara, eu vou cantar igual o Steve Tyler. Pra que diabo que eu vou ver você? Eu vou ver o Steve Tyler então, porra. Sim. Sim. Entendeu? E traz um pouco disso pra live. Quando você tá fazendo o cover ali, você tá com uma competição gigante. Uhum. É muito maior que uma competição normal que a gente tinha com bares aqui, que já é complicado, Sim. já é foda. Nossa. Imagina na internet. Eu acho que daí que entra esse outro ponto que, primeiramente, foi uma live somente a banda, né? E com o propósito de divulgar a banda e tal. Depois chega um segundo momento que a live ela já tá, né, ajudando outras casas solidárias. Porque assim, por que eu vou ver? Porque é uma banda, tem mais ajudando. Então acho que chega num outro nível, eu falo, pô, tem que evoluir, porque senão só aquele primeiro vou ver o original. E a gente né? vai chegar num outro nível já. Qual seria o outro nível? Então, eu esqueci de falar que a gente até participou de festival De online. live? De fora, do Brasil, Show, assim. show. E por que era legal? Porque daí tinha vários músicos na sequência. Então a galera acabava assistindo pra ver, e daí você conhecia os outros músicos e a galera do músico te conhecia, A exato. questão é exatamente isso, é a motivação. É o porquê que eu vou ver isso. Então, e aí começou. Aí, quando a gente começou a profissionalizar, aí veio o outro ponto. Passamos das causas solidárias a fazer o quê? Posso falar já? Vai? Sorteio. Ah, o sorteio. Sorteio, esse é bom. Que hein? deu chabu de novo. O nosso. Mas aí, esse foi o nossa chamada pra trazer a galera pra assistir a Era nossa o único live. jeito pra a galera participar, né? De ter a motivação que você comentou, porque a música em si ali era o temperinho, né? Mas a galera ficava até o final pra ver se ia ganhar ou não. Era o único jeito que a gente tinha de circular, de fazer girar o... De segurar a atenção da pessoa pra ela ver até o final, Aham. né? Esperar um momento específico. E assistir. Ir lá. Querer participar. E foi aí que a gente começou a profissionalizar as lives, no final do ano. Você pode falar melhor agora. Que você sabe melhor da parte técnica. A gente sentia a necessidade de dar um passo maior, de fazer uma estrutura mais legal. A gente sempre tá querendo Evolui, né? evoluir, colocar mais coisinhas, temperar melhor o nosso produto ali. E inclusive daí começou a surgir também, né, como muita gente estava fazendo, a gente começou a ter acesso a outras coisas, né? O OBS, que é um programa Gratuito. e tipo, putz, ele faz tudo que você precisa Salva ali. muito. Você que né, tá cara? começando com música, cara, você tem que ter o OBS. Quer transmitir alguma Ele coisa faz de graça? tudo, cara, tudo. Você tem que ter uma máquina boa, já vou avisando. É, tem que ter a máquina boa. A gente sofreu por não ter uma. Penou, Nossa, estamos penou. sofrendo aqui também. Não, é complicado. Então, a gente começou a usar o OBS, só que a gente precisava da máquina, precisava de uma internet boa. Internet aqui é uma maravilha, né? Porque daí, Poxa não, pois vida. é, eu que nunca fui de jogar muito, essas coisas, então pra mim o upload da internet, puta, não sabia nem quando chegava sabia o que no- era. lá em casa. Aí que eu fui descobrir a importância do Daí negócio. você compra lá aquele 15 de download, mas de upload Nossa alguns Senhora. kbps. Aí você Aí vai já era. descobrir quando você... Aí você liga lá, não, mas o upload é só 200 kbps, mas eu tenho 10 mega pra download. Ah, tá. Não tem maior? Não tem, é só isso. Basicamente. Se você não tiver um, né? Não vou fazer As propaganda principais ali, as principais, elas te fornecem 10, 15, 20% do upload, aqui. né? É pouquíssimo, né? Você pega 200 MB na internet, mas E isso inviabiliza também total, né? e se você joga o OBS ali, mandando uma qualidade legal de imagem, porque você manda uma imagem ruim, a galera não vai ficar. É triste. É complicado, que eu lembro uma vez que eu nunca vi as lives dos famosos, assim. Mas teve a do Jota Quest, que meu irmão tava assistindo e eu fui ver. Muita qualidade. É né? outro nível, né? É outra pegada. E Aí como você que fala a gente assim, competiu? mas, cara, como? Não, os caras com 10, 15 câmeras, o negócio é muito... Lógico, não vou competir nem Lógico. colocar no mesmo patamar, porque os caras estão... Mas aí a hora que os Mas caras é grandes... competição. Mas aí que tá, aí fica injusto competir, né? Você vai Como tá ali, competir com se o você Jota tá- Quest? Mas se você tá ali na mesma hora, você tem Horário, Jota sim. Quest, a Violeta e a Ivete Sangalo. Não, aí é impossível. Como é que você vai fazer? Prefiro Então, aí, a Milena já não vai estar na live cantando, ela vai estar Ela vai cantando. assistir e vai pegar. Não, mas... Mas enfim, daí a gente começou a descobrir o OBS ali e tal, e começamos a utilizar ele pra colocar logo, pra fazer os sorteios, tudo, Uhum. colocar mais qualidade. Então, a gente sentiu muita necessidade de outras ferramentas. Iluminação, pra gente fazer mais cenas, Câmera. porque você precisa de luz, né? Sim. E câmera estática.
Foco, né? Foco travado. É, o foco, celular travar Não é nem foco. isso, eu tenho um outro problema. Você vai fazer isso com uma câmera parada e enche o saco com 10 minutos. Você não quer mais ver. Sim. É. Então, é realmente um Vamos É se um mexer aqui pra problema galera não ficar com o grande, negócio né? parado. É Essa difícil. questão da... Um olhar pra cá, todo mundo olha pra cá, vamos conversa pra movimentar, cá. né? Pra outra pessoa parada, ninguém assiste. Então Gente, para é demais. muito difícil. Não, mas eu Resumo. digo num show, né, gente? Num show, porque é um, né? Enfim. Então, mas tudo isso dificulta, né? Encarece mais uma coisa que pra músico já é complicado porque você investe em instrumentos, você investe... Né? Agora, pô, chegou live, então eu vou ter que investir em quê? Em câmera. E você tem que aprender a mexer. Vou ter que aprender, vou ter que instalar um OBS na vida. Isso não é simples assim, né? Então, assim, todo mundo meio que se sentiu obrigado a ir para as lives, né? Sim. E eu achei importante de trazer esse papo aqui, até aproveitando que eu tava trazendo vocês aqui, porque eu acho que vocês foram realmente umas pessoas que mais se jogaram, dos que eu conheço, pelo menos, não conheço muita gente, mas dos que mais se jogaram nesse universo de lives de uma forma mais agressiva, assim. É isso aqui. É isso aqui, esquece o resto. Vamos aqui, ó. Pau. E eu ficava com todos esses problemas girando na minha cabeça. Gente, o que eles vão fazer? Uhum, a gente... Como é que eles vão se virar com isso tudo? É, porque a gente tinha um repertório, por exemplo, que tocando em bar, eram pessoas diferentes, né? Toda vez eram... Dificilmente Sim. repetia, assim, né? Tava mudando cidade e sempre era um público diferente. E na live a gente começou... Lógico que quem assistia muito às nossas lives eram os amigos, eram as pessoas mais próximas, que já conheciam o nosso trabalho. E 20, 30% ali, né? Chutando um número assim, mas que não era muito, do público que seguia a página, né? A minoria era quem estava seguindo a página e entrava acabava pra assistindo nossa live. Sim. Então a galera mais próxima a gente já estava praticamente de saco cheio das Vendo mesmas todas. músicas. Nossa, tem mais isso, né? Então a gente tinha que preparar toda a live, tudo mais, e inclusive colocar repertório novo. É. Né? Então a gente estava investindo em outros equipamentos, aperfeiçoando, melhorando, comprando E luz. tirando música nova. Tentando, né? música Nem nova. sempre dava. E aí vocês chegaram nas lives comemorativas, né? Que Vocês foram as fizeram mais profissionais. umas mais profissa, que daí já batia mais perto de um show, né? De um show. de um programa, na verdade. De Sim. né? programa. negócio mais editado, assim. Enfim. Sim. Ó, foi difícil. Ser músico não é ser só músico. Já antes da pandemia, já não era, né? É. Então você tem que ser o cara do comercial, das vendas, você vende seu show. Músico independente, tá? Não tô falando da Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo sobe lá e canta, acabou. A gente não. A gente acumula várias funções. E com a pandemia piorou, a gente teve que aprender a mexer. Mais ainda nas mídias sociais, porque a gente tinha que se vender através da internet e na internet. Fazer com que as pessoas assistissem. Então, você é o mídia social, você é o marketing digital, você é tudo. E ainda tem que aprender a mexer com ferramentas que não são do nosso manejo normal de sempre, né? Alguma coisa ou outra do som, sim. Mas aprender novas coisas e ter que adquirir novas ferramentas, né? Que é um custo que a gente não estava podendo, etc. Nada barato ainda. Nada. E aí- Super inflacionado. Desculpa. Nossa, é tudo, gente. E é muito difícil. E aí a gente foi fazendo parcerias. Então a gente fez parceria com Instagram de Curitiba, né? Páginas grandes que tinham muitos seguidores. Pra gente transmitir essas lives pra atrair mais gente. E aí que vieram os sorteios e vieram as lives comemorativas. Porque a página, assim, né? O que eu vou trazer aqui? Eu quero trazer uma coisa legal pros meus seguidores. Então eles começaram a gente começou a fazer essa parceria pra fazer nessas datas comemorativas. E a primeira grande foi a do Natal, né? Aí sim, aí já mais profissional, a gente teve ajuda de outras pessoas daí. Tanto dos administradores, né, da página, digamos assim, quanto de produção. Produtores nos ajudando, pessoas que sabem mexer e operar uma câmera e que também tiveram que aprender daí a mexer no OBS, coisas assim. E a gente começou a fazer... Quando você tem uma página com muitos seguidores, você consegue mais fácil parcerias do que eu só... né? Eu e ele só sendo a Violeta. Então, com o nome de uma página grande, com muita gente, você conseguia atrair parceiros e apoiadores. Então, não necessariamente a galera investia dinheiro, mas eles davam coisas para sortear. Coisas muito legais. Então, chegou a ter coisa de 15 kits numa live de tanta gente que ajudou apoiando com coisas, assim, sabe? A gente precisava monetizar a coisa, né? Sim. Então, o meio que a gente conseguiu foi... Ninguém vai doar de livre e espontânea vontade, né? Então, a gente precisa cobrar ingresso.
como é que você cobra ingresso de uma live, De gente desconhecida. né? Não tem como, ninguém não vai vender, não vai vingar. E, só um adendo rapidinho, a gente não tinha tempo hábil pra bombar, entendeu? Pra viralizar. Sim. Né? Então, E já é difícil, né? Não é fácil você fazer isso. Então, o que a gente pensou? Vamos sortear coisas. Então, você compra o nosso ingresso e já concorre Sim. à nossa rifa, né? Vamos dizer assim, aos nossos sorteios. Você comprou um bilhete para assistir nossa live. Para você concorrer, você vai ser obrigado a nos assistir, né? Já faz uma A vida ideia é essa. casada ali, né? Sim. Exatamente. Mas é uma ótima ideia, porque é uma Com forma de certeza. vocês monetizarem com o ingresso, que acaba que o bilhete acaba sendo a saída. sim. Uhum. E aí eu queria que você falasse do teu irmão, porque... Não, é claro. É porque assim, a gente tem, né? uma equipe. Alguém lá operando e Aqui a controlando. gente também tem uma equipe, é eu, o Cleverson, o Gilberto, que você já conhece da Tape Deck Studio, que é quem organiza o rolê todo aqui no Capital Criativo, né? Claro, aproveitando o gancho, né? Aproveitando. Aproveitando o gancho. Claro. E Mas temos é. nosso amigo Júnior Pires aqui também agora, que é quem tá editando nossos vídeos, fazendo todo o trampo, que o Cleverson agora virou estrelinha e ele só quer apresentar o programa. Tô brincando. Vira estrela assim. E não tem como fazer sem a galera por trás ali do... É exatamente, daí você tava comentando, né, Milena, porra, de todo esse trampo que tem de adquirir e aprender e tal. Mas aí o artista, a hora que ele tá tocando, ele tá na cabeça, porra, tá funcionando a live, tá focado, Nossa. o áudio tá bom, tô cantando no tom, se eu errei. Porra, A câmera tá em mim? a Não, preocupação, inclusive, velho. chega comentário. Ô, o som tá ruim. Aí E tá- você faz... O Não, que eu faço agora? Não, às vezes eu tô tocando, tô concentrado, a Milena, o som tá ruim, ó. porque quando é ao vivo, Deixa eu terminar esse som. no final do show você desce do palco e alguém fala, pô, teu microfone tava baixo. Mas beleza, já foi, tá Já ligado? foi, né? Não, normalmente tem alguém na mesa lá, então sempre tem que ter alguém Regulando controlando o som. lá. E Precisa. era a família que tava ajudando. Era meu irmão. Teu irmão. Então meu irmão... Mas ele tava ajudando meio como um produtor, né? E não como ajuda do irmão. Ele é produtor. Então ele sempre... Ele é professor, né? No estado. Mas ele tem formação no cinema, tudo. Ah, E sempre trabalhou com isso. Já tem do uma outra audiovisual. visão, já, né? Já. Tava Sim, na equipe mesmo, né? Não Na é equipe, tipo- na equipe. Ali então é pra agregar total, Isso. né? Tem Com esse, certeza. essa E, visão aí. inclusive, a gente... Até a live que a gente fez, a gente gravou ela, né? Pra reproduzir. Porque era muito difícil você conseguir fazer uma live, né? Live Sim. ali. Por causa de aparato técnico. A gente não tem, infelizmente. É muito caro, Gente, muito eu acredito que, dependendo, vocês fizeram um formato que eu acho que vocês chegaram perto de descobrir um segredo, o segredo. E eu estou chutando, porque eu também não sei se isso existe, se é um segredo. Mas, por exemplo, quando vocês fazem a live do carnaval, assistam a live do carnaval no YouTube da Violeta. Ficou muito top. E, tipo, por quê? Porque vocês têm... Aí, de repente, vocês estavam fazendo uma peça de teatro, praticamente, ali. Vocês tinham um cenário, Sim. vocês tinham uma iluminação, vocês tinham troca de câmera, vocês tinham um som. Esse era aquele que tava no... Perfeito. Não era o barracão, não era o barracão? Eles É estavam um bar num temático bar, de horror. Tinha uma casinha atrás, Cara, assim, que não era... vejo a hora de Exato. passar pandemia só pra poder ir lá. Exatamente. Que é um Lindo lugar Pode lugar. falar o nome Nosferatu do bar? Bar. Lógico, pode falar. Nosferatus, um beijo! Nosferatu. Não, Porque eu eu sou gosto muito de imitar apoiador. os outros, queremos você. não, é Cheio de legal sangue também. Nosferatu pra você. Porque eles foram muito parceiros, assim. Eles abriram a casa, eles saíam da casa deles pra ver nossos ensaios. Pô, Emprestaram não só pro dia, assim, mas pra gente ensaiar lá no o que espaço. ia acontecer e tudo. É quase que é a ideia do DVD antiga, sabe? Como? Só que é ao vivo. Uhum. Mas então, eles gravaram. E daí eles colocavam intervenções ao vivo. Sim. E eu acho que é esse o rolê. Só que intervenções de vocês. É, Uhum. Ou de outras pessoas que eram, por exemplo, ó, a gente chamou a prima dele pra apresentar. Então, ela foi vestida, como era carnaval, foi toda fantasiada e tal. Tudo Então, tudo isso vai, né? A gente agregando e dando mais motivo, né? Além do sorteio, tem um espaço legal, tem uma pessoa apresentando, não é vocês tocando, apresentando, falando vamos, sorteando, É. né? Então tudo isso agrega um propósito para que a pessoa possa ver. E isso, olha quanta coisa tem, Porque, pra gente, daí você chegar no meio e falar, ó, tem isso, tem mais aquilo. a gente foi Ao subindo. vivo, gente. Ao vivo ou é isso ou é playback Faustão, cara. Sério. Mas você acha que 10, 15 anos atrás eles não tinham todo esse problema? Eles metiam lá
a porra do playback tocar e as bandas aí fazer de conta, é isso aí. então, Não, sim. Porque é eles difícil. fazem isso hoje em dia. Você pega um programa como The Voice, O Big Brother fez isso. Big Brother, você olha lá, os músicos só tá assim, ó. E tuxi comendo som. Dá, É. é nítido quando você vê que É o o playback. Não, cara a não gente tá toca. cantando O de áudio verdade. é ao vivo, porque a gente toca ao vivo, não é assim. Sim, né? mas é ele gravado. foi gravado ao vivo. É gravado Então, por ao vivo. exemplo, teve erros. E dá Então, pra ver os erros. corta. Mas dá pra ver. Tem dá- erro que dá pra ver. tem Mas erro que você deixou consegue passar, perceber porque pega o nessa fim, né? gravação aqueles erros que não é ruim. É aquela coisinha que não fica aquele perfeito de Sim, música de estúdio. sim. A gente nem queria, não é esse o propósito. Porque Exato. é pra gente parecer uma coisa mais ao vivo, né? Às vezes é quando cai a casa, a luz diminui, dá algum problema que não dá pra segurar. Por que eu falo isso? Porque eu acho que quem tá assistindo vai se divertir mais com isso do que com uma live, que tem imagem ruim, que tem Sim. cai a internet, que você tem que ficar esperando. Sim. Mano, o cara tá assistindo, deu 2 chabu ali, ele já mudou, vai fazer outra Esse coisa, era um cara. problema, infelizmente. Não, a gente viu live assim da galera, por exemplo, até em festival. Esse que a gente participou, a galera ligava ali e tava. Às vezes é o que a pessoa tem, né? Não dá, É, não dá pra julgar Sim, e sim. tal. Era A mãe passando atrás, toalha na cabeça. Era um músico Basicamente. excelente e tal. Mas não tinha nada. Era só aquilo, o áudio captado dali. Então Do celular. passavam aquela moto lá do cara entregando o negócio, o escapamento aberto, adeus o som naquele É período. complicado, né? Então a gente tinha muito essa preocupação de fazer um produto, ter um entretenimento muito interessante ali, muito além só da música, né? Só do áudio. É do quase um vídeo. programa mesmo, igual ele falou, né? Virou praticamente um programa. E era uma porque- ideia parecida com a do Natal também. Só que a do Natal a gente tinha o Papai Noel apresentando a live, fazendo os sorteios. Então era bem. Papai Noel Sim. foi o... Nossa ideia era Vocês manter. estavam indo pra um caminho realmente de um programa, de trazer mais atrações, É, aham. né? Sem que ser música, né? Mas aproveitando que tá na live ainda, que nem o projeto Violeta, eu percebi que tem várias vertentes, né? Além dos dois, às vezes pode ser com banda, vocês fazem serenata também, né? Sim. Tem, enfim. E isso tudo vocês levam ali pra uma live, por exemplo, o serenata que é uma coisa super legal, né? De repente, um momento de madrugada. Então, assim, tem um conteúdo diferenciado, quero dizer, de você só botar aquela câmera estática. Então vocês trazem também, tipo, pra live, pra divulgação em vídeo, esses outros projetos, eles não só pensam pra apresentação de banda mesmo, assim. Por exemplo, acho que foi mês passado a gente fez um chá revelação. Olha, Esse foi uma transmitido pela internet, foi uma transmissão ao vivo. Que A mesmo. vocês gente fizeram estava ou lá eles? tocando. Nessa a gente foi como músico, músico. só. Né? Ah, eles que fizeram a saudade. produção disso, né? Bons tempos, né? Não, aí foi fácil, né? Chegar Só e tocar. chegar e tocar. Nossa, só plugar Pois é, A né? gente viu o desespero da galera correndo pra lá, pra cá, pra cá. pra transmitir. Era só tocar. Inclusive foi na verdade, quem fez a live, que é o Guto Pimentel, ele fez com a gente a do 29 de março, Que é do aniversário. do aniversário de Curitiba. Curitiba. Então ele fez a transmissão pra gente dessa live. Então, a gente fez, por exemplo, temos, né, as serenatas, e aí no Chá Revelação, por exemplo, foi uma serenata ao vivo, e a gente estava com o casal, né, e a apresentadora, tinha uma apresentadora que não era a gente, que era a tia do bebê e tal, e a transmissão ao vivo que não foi pela gente. E nós, inclusive, fizemos casamento virtual, a gente tocando da nossa casa, transmitindo multitela pra galera assistindo no YouTube. Então, os recém-casados e a gente, daí mudava pro cerimonialista. E aí, assim, a serenata, por exemplo, veio com a pandemia também. Mas a gente tem esse cuidado de tentar divulgar todas as coisas, mas a gente não, como eu falei, a gente acumula muita função. Às vezes a gente não consegue dar conta de tudo, mas a ideia é que a gente tenha vídeos, assim, cover, que tenha vídeo da autoral sendo divulgado, que as serenatas sejam divulgadas, porque a gente pode fazer, como a gente fez no Dia das Mães, a gente fez 2 serenatas aí no Dia das Mães, e em vários formatos. Então a gente tem o duo, mas isso já antes da pandemia. Pode ser trio, né, com voz, violão, bateria, ou baixo, ou daí depende. Então, depende da demanda do lugar ou do evento, porque a gente fazia tanto eventos sociais e corporativos fechados, quanto as casas abertas, né? E saindo um pouco agora do papo de live e Tá. pandemia, vocês estavam com... Qual foi a ideia original da Violeta? Pelo que eu tinha entendido, a ideia original da Violeta era vocês... Eu tô respondendo pra vocês. Pode falar. Vê se tá certo. Só pra ver se tá certo. Era de fazer esse tributo a músicas de vozes femininas. Era isso. Também. Então, por exemplo,
esse tributo, né? Acho que a menina vai falar melhor se eu vou falar da questão da banda em si. A gente queria fazer na banda. Então a gente tinha um quarteto em que a gente fazia exclusivamente só esse repertório, né? Complementa agora. Então, começou, na verdade, com a voz e violão. Porque a gente via que, como a gente já tinha banda, era menos casas com banda e mais oportunidades para voz e violão. Em mais lugares você conseguiria tocar só em 2, em um lugar menor. Então, qualquer coisa você podia ir lá plugar o violãozinho e tocar a voz e violão, era mais fácil. Começou assim. Então, surgiu dos 2 que tinham o mesmo propósito de viver exclusivamente de música. E aí a gente se juntou para fazer o dueto. Aí começou. A partir da ideia do duo, veio a ideia de fazer a banda com repertórios exclusivamente de mulheres. Então, não necessariamente as mulheres compuseram as músicas, obviamente, porque é difícil. Foi ali que saiu do MG e virou Violeta. E aí virou Violeta. Foi nessa época, assim, nessa pegada. O MG ali a gente fazia um repertório geralzão. Mas né? no duo, então, vocês misturavam, não era... Misturava. Ah, tá. A gente tinha repertórios temáticos como por exemplo, quando a gente tem uma casa, a gente fazia só rock clássico. Então a gente tocava o que fosse o rock clássico, né? Não tinha algo mais específico. Era o gênero, mas não tanto quanto das vozes femininas. A gente fez também MPB, a gente tocou algumas vezes no carnaval. Axé. Então a gente fazia outros gêneros. Tocamos samba também. É um projeto... Toca de tudo. Isso com o projeto Violeta. Esse projeto Violeta. É um projeto de música, não só de rock. Isso. É o que eu falo. É o meu link da bio, gente. Entra lá, violeta.música. Música ao vivo. Você pediu música ao vivo, a gente vai dar um jeito. Se você quiser um violino, eu vou arrumar. Eu virei uma empresa, entendeu? Assim, eu digo ele, né? Não Sim. eu, pessoa física, me lembro, tá? Virou uma empresa. Então, assim, se você quiser uma música, eu vou dar um jeito, eu vou arrumar. E vocês que estão passeando por outras vibes aí, tá mais fácil que com o rock? Ou com o rock é mais fácil? O que vocês estão vendo sobre isso? Vocês... Comentaram agora que estão tocando sertanejo anos 90. Massa! Sim, e completa a pergunta, né? Com essa... Durante muito tempo, assim. Qual é a motivação de ter saído? Vocês estavam com o rock, daí não, vamos abrir, porra, todo que tá mais... Teve algum problema com o rock em si? Não, é mais a questão do financeiro. Então, por exemplo, a gente tinha propostas de eventos fechados. Então a pessoa chegava e disse, queria contratar vocês, tanto aqui, tal, horário tal. A gente tem data, a gente tem disponibilidade de fazer essa apresentação. Só que daí o cara, você faz samba, MPB e tal. Fazendo. A gente conhece, a gente gosta. Mas daí qual que é a proporção? Porque, eu vou falar uma coisa. Cara, quando há essa mistura de gêneros musicais, normalmente o rock é destinado ao final do rolê, né? Aquele pouquinho no final da festa. Vocês sabem o que eu tô falando? Tu já foi em casamento, formatura, caramba todo? Você fica lá 15 horas escutando funk. Pra ouvir o Mamonas depois, o Mamonas. Pra escutar o Mamonas e o ICDC no final da festa. Olha lá, normalmente anos 60 você... O que mais fica, na verdade, é o Chuck Berry ainda, que tem todas. Mas, pra vocês também foi isso? Vocês sentiram isso? Não sei agora. Mas se eu for pensar, por exemplo, a gente tocou muito rock. Porque tem algumas casas em Curitiba que a gente fez muito, que ela é exclusivamente rock e blues. Então a gente sempre, praticamente, uma vez por mês, uma vez não, né? Algumas vezes por mês a gente estava numa dessas lojas da franquia. Vocês abriram, né, para esses outros estilos através das procuras de contratantes. Eu acho que demanda. Eu Então... acho que Curitiba tem muito, Curitiba e região, assim, e São Paulo também foi assim, tem muito bar pra rock. E pop rock, tá? Não vou falar só rock clássico, que nem a gente fazia. Pop rock, digamos. Principalmente internacional. Mas a gente abrindo para os eventos fechados é o que fez a mudança, assim, sabe? Porque a gente tinha que tocar o que o contratante queria. E você toca porque a gente gosta. E o contratante queria rock? Nem sempre. Porque as pessoas falam assim... Tem gente que não sabe nem o que ela quer direito. Ela pergunta assim, eu gosto de tudo. Tá, daí você tem que ficar conversando. E citava bandas, né? Citava bandas, assim, não citava um gênero. Eu quero você tem que falar nome de pessoas. E aí, às vezes, a pessoa conhece. Então ela fala assim, essa aí eu gosto. Tipo, Lulu Santos, gosto.
Só que você tem que mesclar. Então, vamos supor, um aniversário, o primeiro aniversário que a gente fez, 40 anos. A mulher queria de tudo. Então, tocou desde o, sei lá, não sei se tocou esse de si, mas A gente um chegou a fazer. rockzinho mais pesado, até a Anitta. Porque a galera gosta de tudo, elas querem ouvir um pouquinho de tudo. E tem um povo que canta aquilo, tem um povo que canta Sim. aquilo. Na festa sim. dela vai ter todo mundo. Alguém vai igual a banda baile. Na banda baile vai ter o público do final da festa que quer ouvir o rock. A gente já cantou em banda baile, né? A gente sabe como E que é. vocês nunca pensaram assim, mas meu Deus do céu, a gente é roqueiro, não vou fazer essa porra. Então, a gente já teve conversas sérias Que é pra metal Milena na não migrar veia. pro axé. Gente. Eu já tive que segurar ela pra ela não querer fazer só o axé. Eu sou a chezeira Chegava no raiz. carnaval e não conseguia tirar ela do axé. Eu tô só assim de jaqueta de couro, mas eu era dançarina de axé na adolescência. É, Então, todo por mundo isso, já teve esses problemas na vida. quando gente. não é problema. Já Quando dancei também. Mas assim, Começa- particularmente a gente gosta de tudo, assim. de tudo. E é engraçado, eu tô numa vibe muito sertanejo anos Aí que você falou, o que anos acontece? 90, cara. Ele tá mesmo, demais. A gente começou. Aí eu vou lembrar da pandemia. Mas é porque a gente começou a ter que abrir o repertório. Lembra que a gente tava falando sobre isso? Sim. A gente começou a fazer mais repertórios temáticos. Porque a gente fazia já antes da pandemia, né? O repertório Mulheres na Música. A gente tocava, por exemplo, em Outubro Rosa, no 8 de março, Mês das Mulheres. A gente tocou muito esse repertório. E aí, na pandemia, a gente teve que começar a tirar músicas novas. Então, a gente começou a fazer outros repertórios temáticos. Ouro Verde FM. Que é um soft rock, né? Eles Soft intitulam rock. como um soft rock. Pop. O que mais que a gente fez? A gente tem várias que acabou, alguns nem sendo tanto do papel, assim. tão lá. Mas, tipo, nome de pessoas. Ah, é. Então a a gente gente fez fez uma várias lista playlists. só de nome de pessoas, assim, pra tocar. E deu, tipo, uns 200 nomes. Não é só de Vocês começaram gênero. a fazer pra você ver. projetos que dessem um set list pra vocês Temático. específico, temático. A gente começou a Bacana. fazer, inclusive, de axé. Cara, isso é Pro muito carnaval. trampo, né? Vocês têm que tirar música pra caralho. Sim. Do Natal. E hoje vocês só vivem disso. Né? Basicamente. Basicamente. Estamos sobrevivendo. E na Hoje pandemia estamos tá sobrevivendo, né? sobrevivendo. Mas a gente... por Com um certeza, tempo- se não tivesse a pandemia, vocês estariam vivendo só disso. A gente Sim. já tava vivendo exclusivamente Vocês da já estavam música. vivendo Sim. de música, só música. Há um ano, Não assim. é o cara que trabalha e vai fazer como hobby. Eles são músicos que trabalham com música e só isso que Sim. fazem. É vida. 100%. 100%. Já faz um tempo já. Então- Isso mostra muito o profissionalismo de você abrir, né? Exatamente. Como é Tirar o difícil ser preconceito músico e falar, querer escolher o que vai fazer. É muito difícil, muito difícil. E a partir do momento que você é contratado, né? E você fecha e você, não, vamos fazer esse estilo. Cara, independente que estilo que é. Você vai lá, faz com profissionalismo, você toca certinho, você canta bem. Você faz uma versão que você falou, fez a Anitta. Imagina que talvez foi voz e violão. Cara, perfeito. Deu uma outra roupagem e tal. Então, assim, mostra uma versatilidade, profissionalismo e a busca de querer ficar ainda na Mas música. isso não atrapalha pra vocês adquirirem uma identidade? Isso não atrapalha pra vocês chegarem num momento e falar, tá, Mas essa é a identidade agora deles vamos daí. fazer o rolê nosso aqui. Qual Qual que é a nossa identidade? Respondendo a pergunta deles, né? É um pouco... O rolê deles é esse. É a abrangência, eu que é... acho. Você Não, dá você vai pra- ver tudo aí. Tudo é muito complexo. Por exemplo, se eu for criar uma identidade, e às vezes até uma crítica social, assim, para você criar uma identidade hoje dentro de um cenário hoje que a gente tem aqui no Brasil, talvez no mundo até, mas no Brasil, de artista, você tem que ter um subsídio por trás, assim. É difícil. Sozinho você não consegue. Se eu for falar assim, eu vou tocar só rock e tal, ou por exemplo, só o rock que eu, se eu for tocar só o rock que eu gosto, vocês já sabem o rock que eu gosto. Porque eu gosto de um rock mais Mas tranquilo. qual é o rock que você gosta? Eles não sabem. Não, eu gosto de Não, Pink não fala. Floyd, eu gosto Los Hermanos. de música mais progressiva. Então, até na banda, eu era sempre criticado porque as músicas que eu queria colocar eram tristes, eram não sei o que e tal. Lado B, Reflexivo. Isso é psicodelia. psicodélico. Se eu fosse criar minha identidade hoje, do que eu curto mesmo, eu não ganharia dinheiro. Eu não conseguiria me sustentar. Eu teria que ter alguém por trás Aí ali. você teria que ser músico por hobby. E Aí seria um hobby. tem duas coisas, 2 pontos. Um é a empresa de música. A gente virou uma empresa, que é isso que eu tava falando. Por isso que a gente tem que tocar de tudo. Agora, pra fazer uma identidade sonora, uma identidade O sua, artista. aí é o artista, assim, tocando a sua música, não sendo cover. É. No nosso caso, sendo músicos profissionais, que é o que a gente tava falando agora, e entra toda essa versatilidade, todos os gêneros e vários formatos, inclusive, né, de banda, não tem muito a parte do autoral.
eventualmente poderia entrar numa live, né? Pode ser. Mas no bar, o que a gente estava trabalhando até então, tá? Vou falar até a pandemia, era com música de cover. E aí não tem como você você empresta a sua identidade ali, o seu timbre, né? A sua adaptação lá de uma música da Anitta, que é toda eletrônica e tal, pra uma voz e violão. Então essa é a sua identidade ali. Nesse caso a gente não tem muito como ter a nossa super identidade. Somos isso aqui. Mas aí se fizermos uma coisa autoral, aí um pouquinho, né? Você consegue. É porque é diferente você pensar hoje, por exemplo, em 2 cenários que você tem dos artistas, assim, que é o que eu tenho muito acesso, né? Que é a galera que trabalha só com edital, né? Sim. Então, esses conseguem colocar, porque você só aprova aquele teu edital, né? Aquele teu projeto. Então, você cria um projeto, porque a premissa do edital é que você tenha um nicho ali, né? Um segmento, não digo né? nem um nicho, mas é o teu conteúdo ali, o que você vai colocar, o teu Material. projeto, Teu objeto. tem que ser autoral. Então, aproveitando pra falar do autoral, né? A gente comentou bastante de cover, de projeto, né? Diferenciado, versatilidade. Eu vi que vocês têm alguma coisinha de autoral. Você falou já, né, Milena, que na live não entra e tal. Como que tá esse autoral pro Violeta? Como que tá isso? A gente tá conseguindo inserir algumas vezes, né? E aí, justamente do edital. Então a gente conseguiu trabalhar mais com a questão autoral, porque assim, eu tinha as minhas composições, minha e do meu irmão, que não é o produtor, é o outro. E então eu até fiz meu TCC, quando eu me formei pela Unespar, com um show da banda que a gente tinha, que era Libernato, o nome desse projeto. Então eram nossas composições e eu fiz uma pesquisa em cima da construção de um espetáculo com essas composições. Conforme a vida foi caminhando, né, a gente não conseguiu trabalhar muito mais isso, porque é difícil, né? É caro você gravar, é caro você ter tempo para reunir a galera, Sim. arranjar e tudo mais. A gente foi deixando e fui trabalhando com outras coisas. Covers, dando aula e tudo mais. Quando eu e a Milena fizemos o nosso projeto, juntos ali, a gente tava na correria de conseguir entrar no cenário. De agenda. Né? De entrar ali no circuito. Exatamente. Porque assim, a gente não tinha contatos dos bares. Então, tudo que a gente conseguiu foi no WhatsApp ali, tipo... Do zero, literalmente. Tipo, eu acho que os caras me odeiam, assim, alguns devem me odiar, porque eu mandava todo dia, assim, mensagem pra conseguir mostrar o trabalho e tudo mais. E sem aquele apoio, sem patrocinador, sem dinheiro, sem investimento. Isso. Então, a gente tava Então, meio que... pela ideia de edital que veio... Agora tá na hora, a gente pode começar a trabalhar o autoral. Retomada, né? Não só a ideia, mas a possibilidade financeira de subsidiar aquilo. Pra produção. Da produção. E o tempo, né? Porque antes a gente chegou a ter 3 shows no mesmo dia, antes da pandemia. Então, teve semanas que a gente tocou todos os dias. Assim, você fala, o músico só trabalha fim de semana. Não, a gente tocava quase todo dia. Eventualmente, uma segunda, a gente tava de folga, assim. Pra poder ser um retorno financeiro bom, né? Então, a gente tinha que trabalhar muito. Com a pandemia, mesmo a gente trabalhando, etc., chegou uma época lá das lives que ficaram menos lives, porque tava saturado, a gente começou a poder se dedicar um pouquinho mais ao autoral, que é totalmente Criação, do né? Guilherme, do irmão dele. Eu não tenho nada... Não tenho criação e composição nenhuma. Mas você interpreta. A minha parte é a interpretação. Não criei nada até hoje. Fique bem claro. Porque eu vou falar, a Violeta tá compondo, não tô. Você pega, engraçado, você pega uma Cássia... Você pega uma Cássia Eller da vida, ela ela interpretou diversas Sim. músicas e tava lá, Cássia. Maravilhosamente bem, né? Não, E é mais ou inclusive- menos isso. Inclusive, uma das questões é readaptar. Isso a gente até escreve no projeto do edital, porque é legal. Quem cantava as músicas dele era ele mesmo. Agora ele tem uma voz feminina. Vocês sabem muito bem como é isso. Você ter que rearranjar tudo para uma voz que é muito mais aguda que a sua. E tudo muda. E pro edital tem que ser exclusivamente autoral. E isso que é legal, da gente poder ter o retorno financeiro com a própria música, no caso, a própria música dele, né? dele, do irmão dele. E, eventualmente, poder inserir essas canções, aí sim, numa live. Que foi, por exemplo, a que a gente fez, eu sei que já falamos muito de live, mas eu quero falar só da live do 29 de março, porque foi uma coisa que a gente fez com vários artistas. E a gente queria só coisa autoral.
Foi mais de 20 artistas. show. Né? Mais de 20 apresentações entre música, performance, que é dança com música, né? E com E muita gente artistas do circuito visuais. aqui, né? Com muita gente conhecida, inclusive, de Curitiba. Só de bandas Curitiba grandes. e tudo mais. E artes visuais também, né? Sim, foi a poesia. Então a gente pegou mais de 20 artistas diferentes para poder transmitir o trabalho deles durante uma live. E nisso entrou também a composição do Guilherme, uma música autoral, numa live para Curitiba, transmitida numa rede com grande veiculação aqui de Curitiba, uma rede que tinha mais de, 200 mil seguidores, Sim. né? E como que foi esse... Teve um feedback? Fizemos o projeto para autoral, né? Foi, né, repercutido aí num grande... Sentiram algo assim? Tipo, oh, legal. É interessante, porque na verdade eu não lembro agora, a gente conseguiu atingir muita gente. Mas tinha o pessoal de cada pessoal, vamos dizer assim. Então tinha os conhecidos de cada um dos artistas que conseguiu ter o acesso, conseguir descobrir ali na live os outros artistas também. Porque a gente acaba ficando muito, né, dentro da nossa bolha. Do que a gente segue. Dentro E é isso da um gente. dos nossos projetos, nossa proposta aqui. Sim. Fazer que as bandas que participem aqui do Rockincast consiga, né, se compartilharem, consiga em momentos poder tocar junto, de repente rola um festival do Rockincast aí, sabe, a gente chama as bandas. Então isso, um circuito lá de autoral, que foi interessante, foi conhecer as outras bandas, né, o network ali. Isso é muito legal, muito importante, inclusive. Isso que vocês fizeram é exatamente o futuro que a gente imagina para o que a gente está fazendo. Lógico que daí ao vivo, né? Quando acabar essa porcaria toda. Sim. Mas na ideia de reunião, né? De unir todo mundo Logo, que a gente está falando aqui, da galera do rock de Curitiba, principalmente. E fazer um festival que dure 1, 2, 3 dias. E principalmente, é bom sempre a gente repetir isso, porque tem gente que está assistindo a gente pela primeira vez hoje. Principalmente com a ideia do próprio músico abraçar. Que o músico abrace. Então vai ter lá o show da Violeta e depois da Violeta vai ter a Mr. Kill, depois da Mr. Kill vai ter a Dona Mari. São os 3 grupos. Eu quero que o pessoal da Violeta que vai chegar primeiro fique pra escutar eles depois. E que os Sim. que chegarem, o Dona Mari que vai tocar por último, chegue pra ver a Violeta no início. Sim. E estejam todos ali celebrando aquele momento. Sabe? Celebrando o festival, porque aquilo ali, a partir do momento que aquilo começa a ter frequência e o pessoal frequentar, aquilo chega na galera que tá fora do mundo. Que tá indo só lá no bar X, porque o bar X é o que ele lembra quando ele pensa em sair de casa pra ele ouvir rock. Sim. Mas, tá tendo um puto no festival, não sei tal. É educar, né? É educar. Formação de plateia também. E a ideia desse cultuar o projeto é pessoal. que é isso. Conseguir educar, mostrar um pouco do que o músico passa. A gente tá com vocês hoje a terceira entrevista, que é completamente diferente das outras duas. A gente tá falando de assuntos hoje aqui que a gente praticamente não falou com os outros. Né? E eu acho que é isso. A gente tem que dar uma diversificada, né? Não, com certeza. Nisso. E aproveitando, porque a gente tá com o tempo já dando uma estourada, eu A quero gente fazer fala uma muito. pergunta. Milenas Minis. Milenas Minis. O que você acha que hoje, o cenário, hoje que eu digo, esquece pandemia agora, esquece que existe pandemia, tá? Hoje, o cenário do rock, tá, no cover, mas também nos autorais, nos independentes e tudo mais, ele tá muito mais propício pra mulher? Eu acho que sim. Não estamos no nível maravilhoso, mas eu acho que sim. Está caminhando para uma coisa melhor. Eu vejo muito... Isso é sempre uma questão para mim. Quando a gente foi fazer a live, inclusive, para chamar outros artistas, eu sempre tem que ter artista mulher. De qualquer que seja a área. Da música, não sei. Eu preciso que tenha mais mulheres. É sempre uma questão para mim. E tem muitas mulheres que tocam na cena curitibana. E elas são a frontwoman. E a pergunta ia caminhar para isso. E normalmente é o vocalista. É a vocalista. Sim, isso é uma outra questão daí. Tem Por quê? algumas bandas muito legais, por exemplo, que são só feitas de mulheres, assim, formadas por mulheres, né? Isso é muito legal. Mas é muito difícil encontrar instrumentistas mulheres. Principalmente, eu diria, na bateria e no baixo, tá? Então, guitarrista, eu sei que tem bastante. Eu posso estar errando, tá? Mas é assim, do que eu
empiricamente o que eu, né? É mais que eu fácil ver vivencio. por aí, né? Sim. É, Que você vocalista de guitarrista. e que toca violão e guitarra, né? Tem muito mais. Mas eu acho que sim, está melhorando, tá abrindo, porque, né, temos tantas mulheres tão maravilhosas, tão, né, compondo e fazendo seu show. Vejo menos instrumentistas, acho que é mais difícil, acho que pelo fato do incentivo. Isso desde sempre. E aí é uma coisa de questão de educação, e daí entra no outro quesito lá, do machismo estrutural, da sociedade ser toda, né, já pautada para a educação, vamos supor, de instrumento para o homem, você pode tocar, etc. E nem sempre profissionalizar, né? Mas como um hobby, digamos assim, né? Porque ser músico, você é meio vagabundo. Em algumas famílias, não foi o caso da minha, inclusive quando eu falei que eu não ia fazer música na faculdade, eu brigaram comigo. Na minha casa foi totalmente ao contrário, mas eu sou uma exceção. Então eu vejo que muitas mulheres, elas não são incentivadas, não é nem podadas, porque não chega nesse ponto. Mas sim, eu vejo como um caminho aberto já melhor. Já tem muita mulher tocando e cantando e compondo em Curitiba. E você não acha que o público, ele não tá só aceitando, como ele tá preferindo? Eu não sei se é uma preferência, mas eu sinto que as pessoas percebem que você tem que consumir. E é literalmente a palavra tem que mesmo. Porque só assim que você vai incentivar as outras. Aquela questão toda da representatividade, que você tem que ter a Mulher Maravilha no cinema, por exemplo, é a mesma coisa. Então você sente, o público sentiu a necessidade de ver um filme da Mulher Maravilha, um filme de mulher super-heroína, a mesma coisa. As pessoas querem consumir e elas sabem que elas precisam, tem que ser consumido, tem que incentivar, tem que mostrar, tem que estar consumindo coisas de mulheres. Uma coisa que eu vejo que foge um pouco da ideia da questão só da mulher entre os homens ali. Que o rock, eu quero sempre chamar pra isso, né? No rock, me parece que dentro da banda, de uma ideia de banda, dos homens lá, anos 80, anos 70, a figura, o local de uma figura que tivesse mais o lado mais afeminado era o do vocalista. Vocês já perceberam isso? Vocês chegaram a ter essa... Porque, vou dar um exemplo. Quando você pega o glam rock ou você pega o hard rock, você tinha no vocalista, em muitas bandas, uma figura que quando você ia fazer o show, quando você estava fora, era uma coisa mais agressiva. Mas num clipe, era extremamente suavizado em questão de maquiagem, de cabelo. Você pega, eu vou dar exemplo, eu vou pegar aqui, ó, o Skid Row, o Guns N' Roses. Você tinha lá o próprio Freddie Mercury. E eu não tô falando de questão afeminada de gênero, de coisa assim. Tô falando em questão de o jeito de se portar, a atitude. Era uma coisa que chamava atenção. E aquilo fez o hard rock estourar. Aquilo fez o glam estourar na época. Já não era, talvez, uma preferência do público do rock para esse estilo que hoje está sendo abocanhado e entendido e visto e abraçado pela mulher. É por isso que a gente tem vocalistas muito mais que instrumentistas. Eu não sei, só vou Pode colocar falar. assim, uma perspectiva... Tô falando merda pra caralho. Não, pode falar. Uma perspectiva minha, assim, da galera do rock, assim, que eu convivi em vários círculos sociais, assim, na faculdade, na minha adolescência, em escola e tudo mais, é que o roqueiro em si, ele é muito machista e preconceituoso. Isso é tão estranho, né? É paradoxal. É bizarro. Por quê? Porque o rock surge de um muito local estranho contraventor, assim, Exato. né? E eu acho que é por isso que o rock tá perdendo hoje. Porque lá atrás era o contrário. Uhum. É engraçado que ele virou conservador, praticamente. Sim. Não faz sentido nenhum. O meu Totalmente sonho, eu queria não falar, o faz meu sentido. sonho é um dia tocar e usar um colã em V, cara. O meu sonho é fazer um show, usar um colã em V, com ela bota, eu acho tesão essa roupa. E hoje em dia, se for fazer hoje em dia, quantos não vão escrachar? Porra, o cara de colã em V fazendo... E antigamente, anos 80, Era de glam boa. rock, porra! Em que momento se perdeu o rock? Fica aí, o novo TCC. Mas por que eu entro nesse assunto e... Na verdade, eu tava falando de outra coisa, né? Não, mas é justamente porque... Mas que chama isso? Eu discordo um pouquinho, assim, porque eu vejo os roqueiros em si, tipo,
muito machista. Os caras não só... Falando daquele gancho que você estava falando com a Milena, né? Não sei como, né? Mas não sei como como que aconteceu. Eu Mas não sei também. Eu acho que você entra naquilo, né? Então, o frontman ali, ele tinha essa grana de chamar a atenção. Né? E para aquela época lá, o glam rock. Então a galera já tava nessa vibe de mais pompom, mais flu-flu. Então, Calça apertada, A gente olha Eu o acho David que- Bowie quando começou. Eu mano. ia citar o David Bowie porque ele é até antes dos anos 80, né? Sim. Ele já tem aquele hibridismo. Não faz é? sentido. A empresa Andrógeno. musical, quando viu que isso dava Andrógeno, essa certo, palavra. os caras foram investindo, o próprio Axel, tá ligado? Então aí o que acontece? Eu acho que isso foi se perdendo com o tempo, conforme foi evoluindo. Saiu E também do quando rock, começou a vir movimentos como punk, né? do punk total. Teria que fazer um estudo de caso. Eu não acho que é uma questão de preferência pelo feminino e pela feminilidade. Talvez não seja isso necessariamente. Eu não sei dizer por que essas figuras se destacaram com uma, né, o Axel, Skid Row lá, cabelo comprido, brincos, calças super apertadas. Steve Tyler, outro. É. Dentro dessa galera do hard rock, eu acho que todos. É um movimento, né? É um movimento. Era o jeito. É um movimento. Era estética, era estética. É estética. Como Mas você eu pega o acho grunge, que né? é. O punk, que veio uma estética mais suja. Mas É. o glam rock era com Hard pom, rock. era É, maquiagem. o punk veio agressivaço também. Tirou Né? tudo isso. E depois teve Mas o a galera Gothic. gosta tanto do Ramones como do hard Então, como por do isso Alice que eu Smith. acho que não tem a ver necessariamente com a preferência pelo feminino e por isso deu. Eu acho que não é uma questão disso. Talvez, não sei por que a galera gostava dessa estética, achava legal. Mas, pessoalmente, sem nenhum estudo aprofundado, eu acredito que não seja uma questão de gostar da figura feminina. Até porque os estudos sociais, digamos assim, apontam totalmente contra, né? É o contrário, os próprios homens gostavam, hoje tá melhorando, sim, mas é aquilo que a gente fala, gostam de ter companhias de homens, conversam com homens, consomem coisas de homens, né, cinema, diretor homem, música, compositor é homem, e aí assim, então não é necessariamente, talvez, a preferência pelo feminino. Eu acho que o que tá agora é por causa das próprias mulheres estarem à frente das coisas e se empoderando, né? Novamente, a palavra que todo mundo fala, a palavra do momento, mas infelizmente não temos outra. Essa é realmente a palavra. E elas já vinham, né? Temos aí a Cássia Eller, temos a Rita Lee, mas agora tá caminhando para todas poderem, né? Todas terem o seu espaço. Inclusive, quando a gente começou a fazer a pesquisa para fazer o projeto com as mulheres na música, quando você voltava lá nos anos, né, atrás, 60, 70, 80, era muito mais difícil você achar, por exemplo, mulheres compositoras. Você tem mais intérpretes do que ela compondo a música. E agora, nos anos 90 e 2000, principalmente, inclusive as mulheres do pop, né? Elas compõem as suas próprias canções. E no rock temos a Pitty, atualmente, né? Ela compõe, ela produz, né? Então temos muitas mulheres fazendo, além de compor a sua própria música, produzir a sua própria música, Conseguindo produzir, né? Num cenário que que é era difícil. dominado por... Sim, a produção é uma parte ainda muito dominada pelos homens. Inclusive os CDs das mulheres, elas são E- as compositoras, mas os produtores são homens. O rock ter isso, pra fechar, Cleverson, eu juro que é Desculpa, pra fechar. que eu falo Não, demais. tudo bem. Eu também tô cortando por causa do... Desculpa. Eu só ia até tempo. comentar um negócio Do nosso bem tempo. rapidinho, que talvez, o que eu acho que influencia muito das mulheres estarem conseguindo entrar mais, é que elas são um público consumidor gigantesco. Ah, isso é. Que a Verdade, gente velho. observou Isso sim. muito Consumidor do nas... quê? Da música e de tudo. De tudo. Principalmente tudo de em coisa geral. na internet. Não tá tendo Na live? internet, que a gente... Cara, onde tem propaganda, coisa vendendo, lá, você pode ver que o engajamento, vamos falar de internet, é mulher. É, a sim. maioria, tanto que quando você vai buscar apoio e patrocínio, eles querem que o seu público majoritário seja mulher. Porque eles sabem que ela que vai Olha aí, ó. consumir. Ditar regra. Então, acho que na música tá tendo isso também. Porque talvez o público consumidor antes fosse mais homem, porque Talvez, era né? incentivado também a isso. Sim. Agora não tanto. Então tem um incentivo também das mulheres consumirem Precisa de rock. Não é uma representação. coisa só de homem. E uma das coisas é aquele negócio do até voltando, do conservador. Da gente sempre achar que o bom é o antigo. Então os roqueiros de agora, que somos nós, me incluindo, a gente gosta principalmente de coisas dos anos 80, 90. A gente fala pros jovens, isso aqui é legal, mas talvez é aquilo lá. Não é aquela sonoridade, tipo, do Axl Rose cantando que ele queria escutar. Então, o rock tem que acompanhar, se ele quer dialogar, né, com o jovem, ele tem que acompanhar aquilo que eles querem escutar. Falta, talvez, será
a conversa, não sei, é o que a galera fala da própria universidade, né? Que fica no academicismo e não vai pra comunidade, não o dialoga. que o- É a mesma coisa com a música. O você tem que- Osiris, aqui, o guitarrista da Dona Mag, falou. Não adianta você querer apresentar também só o pessoal mais antigo pros mais jovens, porque esse cara não vai nunca assistir um show ao vivo, cara. Porque esses caras já não tem mais. Se tem, já estão mais velhos, já não é mais... Você não quer... A gente quer ir ver o velhão porque a gente já é fã já, Sim. entendeu? Eles querem ver o cara novo. Lembra lá o Woodstock? Era uma galera nova pra caramba, todo mundo ali tocando Sim. horror. Aquilo fez o boom acontecer, entendeu? Não, e a gente fica bravo até A com... gente precisa coisa nova e gente nova no Fazendo. rolê. Porque senão a gente vai perder, como a gente já tá perdendo há muito tempo para os outros estilos. Sim. A gente fica bravo com o Rock in Rio porque não traz os clássicos, né? Tem muita... Por exemplo, Muse. Você pega o Muse, é uma banda nova. Os Eu caras são... super gosto de music. Não, eu gosto. Eu vi eles ao vivo abrindo pro YouTube, assim. Sonzeira. 30 Seconds to Mars. Então, mas são os caras que têm uma pegada muito eletrônica. Que é o que tá em voga, né? hoje Essa em dia. mistura do eletrônico. Eles- É o eletrônico. rock, exatamente. Então, aquela outra lá, como é que é o nome? Do... 30 Seconds to Não, Mars. a outra. Sempre pedem pra mim tocar, a gente nunca... Imagine nunca Dragon lá? Imagine Isso, Dragons. Imagine Dragons. Essa Sim. mesmo. Inclusive, os meus aluninhos lá conheciam. A referência de rock pra eles, rock pesado, blá blá blá. E não é rock. A gente às vezes esquece de considerar isso como rock. Talvez isso seja uma falha, inclusive, nossa, como os roqueiros velhos de achar que isso aqui não é rock. Porque misturou, é pop já. É outra coisa. É um preconceito, né? Pode ser Tem também. gente que é guitarra elétrica, baixo, bateria e acabou. Exatamente. Eu ia até comentar, bem no início lá, voltando ao assunto, nada a ver, mas ia comentar. Você pega, por exemplo, o sertanejo dos anos 90, é rock, cara. Gente, você vai... Eu falei isso Gente, aqui. vocês têm- Ah, então Eu não você já falei sabe. isso daqui, que eu falei lá, acho que eu falei de evidências. É um Gente rock. É rock aquilo lá, velho. É um do rockão. céu. Olha aquela duas guitarra vozes, lá. Com voz uma estética sertaneja. É só o estilo da voz, de cantar, que é Pega diferente. aquela guitarra de evidências. Sim. Aquilo não é rock. Não, você pega o O Zezé de Camargo, cara, é guitarra dobrada. Até porque muita coisa... Até pegar o duplo numa música dos Não. caras. Pô, muita coisa vinha Nossa lá senhora. de fora do rock transformado aqui pra... Só pra dupla. Pra dupla. Então a música, o esqueleto era numa música de rock lá de fora. Gente, Tem é muitas, impressionante. assim. Uhum. Bom, aqui no Brasil, anos 90, isso era febre, né? Se você pegar Sandy Júnior, por exemplo, o que eles têm de versões de músicas pop e de rock Sim, lá de sim. fora, Michael Jackson principalmente, eles têm muita coisa que eles trazem no repertório deles lá dos anos 90. É, isso é desde E sempre. que a gente não né? O Brasil sabia que sempre era importou Sim, deles, né? versão. Porque nós era tudo meio que a gente tinha internet. É, Exatamente. Agora nós é ligeiro. Versões. Tanto é que o Roberto é o Roberto hoje, Roberto Erasmo, porque que aconteceu? A galera daquela época só fazia a versão de Beatles. É. E eles conseguiram fazer música deles, autoral, com aquela pegada iê. Mas Brasil, E aí os cara, cara- Brasil foi isso. O que foi o movimento de Brasília? Com Legião, Capital, Fiquei com Hellis Pública na cabeça. Paralamas. Paralamas também, mas tem a outra lá do... Engenheiros da Eu acho que eu Bahia. sei, Vamos não, falar. mas Nossa, é. fugiu. Mas o movimento de Brasília lá tem mais uma muito importante, vocês sabem qual é. Titãs. Não. Eu vou falar todas e não vou lembrar Não, nenhum. que abriram o show do Guns N' Roses aqui em 2017, esqueci o nome deles. Eu vou falar Enfim, todas e não vai ser. Aquele movimento, ele começou porque o pessoal viajou pra fora, pra Inglaterra, e trouxe o punk rock pra cá. Eles trouxeram de lá do Brasília coisa que o pessoal aqui não conhecia ainda. É aquilo que o acesso, né? É o acesso. O cara tinha. O pessoal do Legião, eles tinham acesso a outras bandas lá. Tem aquela banda que é Joy Division. Joy Division, com Pega lá, certeza. Legião. Você pega o próprio vocalista, o Ian Cut, você olha lá, Renato Russo fazendo isso aqui, ó. Clash. Só faltou tempo de Ah, Então, aquele- God. o que eles fizeram É lá foi referência, trazer o né? punk rock Lógico. pra cá, e o pós-punk principalmente depois, trazer pra cá naquele momento que eles eram jovens, naquele momento que eles queriam torar o pau, que fizeram o aborto ali. Depois, aborto elétrico, depois Fora depois de disso, o contexto, Legião começa a passear não. por outros rolês de música, a música fica mais calma, fica mais na vibe do que eles estavam passando e tal, mas também eles começam daquilo que você tá falando, trazendo a influência e praticamente o mesmo som lá de fora. E tem uma questão interessante também, que Hoje não dá mais pra fazer isso. essa identidade que eles conseguiram criar é porque eles tinham subsídio, não era uma galera pobre de periferia.
Era Mas uma eles galera também que tinham tinha um acesso. a cena. Sim. A cena que envolvia Não, quem? É a O jovem. oportunidade, sim. É aquele momento certo, né? Pra você conseguir criar sua identidade, financeiramente... Mas é um jovem, assim, o pequeno burguês. Mas é o jovem Sim. que tem pelo menos um mínimo de subsídio. Sim. Até senão ele nem instrumento nenhum Não teve. era o Sim, periférico, porque ele não teria nem acesso a saber tocar, não teria incentivo, não teria nada. Eu fui ter uma guitarra, cara, consegui comprar, eu acho que eu tinha 18 anos, 19. Eu fui fazer aula de canto, eu já pagava minhas contas. Tipo, eu tive que pagar a minha aula de canto pra me profissionalizar. Eu tive aluno que eu tinha também. Fender americana de 8 mil, 9 mil reais aí. E tinha uma ajuda lá do Paralamas, que tinha os irmãos jornalistas, que fez o rolê acontecer isso é também. bom. Mas, cara, É complexo, a coisa é complexa. é isso. Esse é o Rock and Cash. A gente quer ficar falando por que diabo que a gente não tá fazendo os rolês, ficando loucão e grande. Vamos fazer, Cadê o rock? vamos fazer. Cadê? É difícil. Mas é isso, gente. A gente quer agradecer a presença de vocês hoje aqui. A gente estourou nosso tempo, que o papo tava legal. a gente fala super legal. demais. E aí eu queria muito. A gente foi num tempo grande pra falar das lives, porque eu acho que vocês seriam as pessoas ideais pra falar Sim. sobre isso. Então a gente quer agradecer a presença, vocês terem aceitado estar aqui conosco e vida longa. Obrigada Não, pelo gente- convite. É um prazer estar aqui, né? Sim. Convivendo com pessoas novamente, A gente ao gosta vivo. de falar disso, a gente vive disso, então É gostoso, né? Foi a melhor ideia, eu acho que a gente teve. Pra gente é muito importante. É importante ter projetos. Até os nossos projetos também vão nesse sentido. Então a gente gosta muito. Pra fortalecer. coisas Quanto mais a que gente incentivam. linkar projetos, mais a coisa anda. Sim, é importante. Enquanto tiver gente que acha que tem que fazer um negócio só pra banda dele, esquece, cara. Ou achar que é competição, E Ou você vai dar uma puta de uma Deus. sorte. né? Não é competição, não é Não é disputa. competição. Tem Um muita leva o gente, outro. realmente tem muita gente. Mas tem espaço pra todo mundo. Com a internet, gente, tem pra todo mundo. Tem público pra Tem. todos os estilos. Tem sim. Pra todas as vertentes de rock vai ter público. Então, se você quer produzir música, você vai lá e faz. Alguém vai gostar, alguém vai se identificar. Porque a internet é uma plataforma e dá um up, né? Pode dar uma alavancada na sua música que você nem imagina. Pessoas que você nunca imaginou alcançar. Então, é muito importante um projeto como esse pra gente dialogar com os nossos pares também. Que eu acho importante a gente não se ver nunca como, né, inimigo, competição, né? Tem espaço pra todo mundo. Eu sei que é difícil, no caso, né, fora da pandemia, pra todo mundo tocar e estar no circuito, mas se a gente se ajudar, é muito mais fácil. Sim. do que se vê, né? Inclusive com os parceiros, né? Então, tipo, a gente tem que estar em contato, até vocês, assim, às vezes é legal, com quem contrata os músicos. Mas a gente tá querendo. Estamos já Que é falando com uma- alguns Isso é legal. aí. É nosso objetivo grande trazer A os gente quer donos de todos casa a gente, de não só os show, músicos. Ai, que os legal. produtores, pra Às gente vezes ouvir o lado deles. É muito né? difícil você entender o lado do empreendedor. Isso é importante. Porque é complicado, e tentar brigar é. por esse lado, porque é uma via de duas mãos, né? Você precisa brigar pelo lado do músico, você Sim. precisa brigar pelo lado do empreendedor. Só que daí você tem que equilibrar ali o Sim, negócio. mas A você minha tem que ideia mostrar, aqui né? não é puxar saco do músico frente ao dono do bar, ou dono da casa, ao contratante lá, tal. A minha ideia aqui é o rock. É isso. O que faz o rock funcionar? Pro rock funcionar, todos eles têm que estar em harmonia. Sim. E é isso. Eu quero que todo mundo esteja em harmonia. Aonde não estiver, a gente quer ver o porquê que não tá. Vamos ter que Entendeu? chamar a indústria E bater lá fonográfica pra aqui ver daqui a o que pouco tá também. Que é um acontecendo. negócio. Exatamente. Essa já morreu, já virou... Então a indústria Que doce, do... Essa tá no... Tá. Eu sou Não, mas roqueiro, nada- eu quero brigar por isso, cara. Tem que trazer os donos do Spotify. Isso, né? obrigada. A Porque galera agora- do Deezer, Spotify. Pessoal, mensagem final com Krebs. Obrigado por você que assistiu a nossa live, se tiver alguém aí. Mas obrigado por você que ficou até o final aí. E não esqueça algo bem importante que é o quê? Se inscrever no nosso canal no YouTube, tá? Muito simples. Compartilhar esse vídeo, né? Para que mais pessoas conheçam o projeto da Banda Violeta. Sigam eles também no Instagram, que é Violeta Music. Violeta.música no Instagram. E tem outra rede social também que vocês estão? Olha, estando no nosso Instagram, é mais fácil de você ir para as outras plataformas. A gente tá mais forte no Instagram. Temos as lives no YouTube. Lá tem o link, né? Na bio tem aquele linkzinho e você vai ser redirecionado pro nosso YouTube, porque às vezes só o nome Violeta é muito difícil de achar. Mas a gente também tem um documentário que Olha eu que queria show. falar bem rapidinho, que foi produzido pelo Lucas, o irmão do Guia, que é o nosso produtor, inclusive, das lives. Tem um documentário falando lá do nome, falando de como começou a Banda Violeta, que é as perguntas clichês. Elas estão
no nosso documentário também. E que Inclusive, é a top, situação eu já assisti. Tem uma fotografia bem legal do documentário, do filme, né? Um filminho ali. Que é o filminho, eu digo porque é curto. Mas que é show de bola, eu achei Ele bem retrata bonito, bem bem bonito. A parte das lives, assim, dessa transição. É. Pra pandemia. De como a gente Foi quando funciona. começou a pandemia ali, Foi bem mais que foi. ou menos. Deu Mais ou menos. Então- Uns 2 meses, assim, de E pandemia. Cleverson, eles não têm que deixar de fazer mais o que, Cleverson? Seguir nós aonde? Nesse rolê tudo, velho. Ai, tem Twitch, tem tanta Tem muita coisa pra seguir. Falar que nem a Milena. Mais fácil entrar no Instagram. E ali no nosso, Em quais plataformas a Rockencast tá hoje? e ali no nosso Instagram tem o nosso agregador de links, aonde você vai poder ver o Rockencast, né, no YouTube, que é essa produção aqui depois editada, ao vivo toda segunda-feira, ou pelo menos na segunda-feira, né, que nós gravarmos, vai estar, não vai ser gravado, gravado e ao vivo na Twitch, né, então segunda-feira, 9 horas ao vivo na Twitch, e no Spotify tem a versão podcast, para você limpar a casa, lavar a louça e ouvir o programa, né, e basicamente isso. Spotify, isso aí, né? YouTube, Instagram. Segue o Instagram, Tem o você Facebook dá aquela lá força também, no Instagram, morto, é legal. tá Facebook tá lá, né? Por Tem isso que eu tá nem lá. falei. Eu gosto do Facebook, eu sou Facebook é mas escravo eu do gosto do Instagram. Facebook. Pô, eu gosto do Facebook. Eu Eu gosto tenho do saudade do Instagram. Orkut, cara. Por isso que eu falei, só entra lá no Instagram que você vai ver tudo o que precisar. E agora a gente vai ouvir, né? Agora, Violeta.música, não é ponto música, sabe? Esse é o Instagram. Vocês agora, pra quem tiver na live, vai assistir a Não, Violeta? pra quem estiver na live vai ter que esperar a apresentação deles lá na nossa playlist de apresentações de convidados no YouTube. Então quando Ou a gente seja- fala agora, é só quando a gente resolver soltar o exatamente. vídeo da Violeta, mas vocês vão curtir com toda certeza. Se inscrevam no canal, que daí vocês vão ver, não vão perder. É Se isso. vocês não se inscreverem no canal, vocês perdem Então, eles pronto. tocando e aí Por vocês favor. perderam, cara. Valeu, pessoal. Gente, obrigada novamente. Nós que agradecemos o presente de Obrigado, vocês aí. É nóis! Fechou? Preciso ir no banheiro. Quem toma 1 litro de água? Nossa, eu pisando no canto de merda. Eu tenho certeza que a live ainda tá rolando e ele tá falando isso.